E as riquezas
machucada no jardim, morreu por mim. Aleluia. Pensou em mim, me amou, bem mais que os mares, bem mais que o sol. Machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Olá, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, você que nos assiste nesse culto de hoje, domingo, para celebrarmos a Deus em família, em nossas casas, esse momento complicado que temos passado. E eu quero desejar a você a graça e a paz do Senhor Jesus. E hoje compartilhar com você uma reflexão com o tema intensificando as orações. É um tema bem propício para o momento que temos vivenciado, passado, e eu quero motivar e incentivar você a continuar perseverando em oração. Talvez você ouvindo esse tema possa até pensar, poxa, como assim, né? Nós estamos clamando há muito tempo, orando há muito tempo, e até agora nada foi resolvido, foi solucionado. Deus ainda não fez o que a gente está pedindo para Ele fazer. E vem agora o pastor querer pregar sobre intensificar a oração, né? A gente precisa continuar orando. E é exatamente isso, diante deste questionamento, destes pensamentos, que eu quero te incentivar, te motivar a continuar perseverando em oração. O texto para a nossa reflexão está no livro de Atos 12, do versículo 1 até o versículo 8. Esse é o texto que nós vamos meditar esta noite juntos. E o texto ele diz assim: Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou o lado de Pedro
e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez, e o anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Olha que interessante. Esse texto, ele traz a reflexão para nós de um momento onde a igreja está passando por um momento difícil, de perseguição, onde Tiago é morto, um apóstolo de Jesus, ele foi morto ao fio da espada, Herodes mandou matá-lo, e agora ele viu que isso agradou aos judeus, mataram um apóstolo, porque os judeus não gostavam nem de Jesus e nem de seus discípulos. Então ele viu que isso agradou os judeus, ele mandou prender Pedro também. E diante desta situação, deste cenário onde nós vamos refletir e pensar um pouco sobre a atitude dessa igreja, enquanto tudo isso estava acontecendo, e com isso sermos influenciados e motivados aqui por esta igreja a permanecermos firmes em oração, intensificarmos a nossa vida de oração em meio a esses momentos terríveis e preocupantes que temos passado. Tem um livro que chama Torturados por Amor a Cristo. Ele foi escrito por um servo de Deus que passou 14 anos nas prisões romenas. Ele conta que nesse livro, que nas prisões da Romênia, essas prisões comunistas, ele podia ouvir os gritos e os choros quando os guardas espancavam e torturavam outros presos cristãos. Os cristãos eram torturados nessas prisões, eles eram mortos nessas prisões. Aqueles prisioneiros, eles oravam a Deus pedindo ajuda, mas noite após noite as surras continuavam e muitos não resistiam e acabavam morrendo de tanto apanhar. Parecia que suas orações tinham sido em vão, porque dia após dia, noite após noite, eles oravam, eles clamavam a Deus, só que nada acontecia. Muitos morriam, muitos perdiam a sua vida, eram torturados e sofriam por causa de Cristo. E mesmo assim, as suas orações não eram respondidas segundo as suas vontades, que era que Deus livrasse eles dessas prisões. Era o enigma aqui das orações não respondidas. Muitos, assim como eu e você, temos orado nesses momentos que temos passado. Essa pandemia, essa situação da cidade que nós nos encontramos, nós temos orado para que Deus intervenha nessa situação, mas até agora nada aconteceu. Nós estamos há 1 ano com uma pandemia que não foi solucionada. Há 1 ano que estamos sofrendo com tudo isso que tem acontecido ao nosso redor e em nossas vidas. E o que acontece diante dessa situação? Muitas vezes, quando olhamos para a situação, para as circunstâncias, nós nos frustramos com Deus, com a nossa fé e com a oração. Às vezes nós desistimos de orar porque Deus não tem respondido às minhas orações. Deus não tem feito aquilo que eu tenho clamado, Deus não tem feito o que eu tenho pedido, e eu estou frustrado com Ele porque Ele não se importa comigo, Ele não está nem aí para mim, Ele não está preocupado comigo porque Ele não responde às minhas orações. Talvez esse seja um questionamento seu hoje. Talvez você esteja vivenciando um momento assim, parecido com esse, um momento conflitante, de conflitos internos, de sentimentos, de pensamentos e de frustrações. E é diante desse momento que eu quero te incentivar, diante dessa reflexão, a se fortalecer na fé e na oração. Porque há algumas coisas que nos impedem de orar. E esses obstáculos, que nós podemos chamar assim, precisam ser vencidos. Eu quero trabalhar aqui diante desse texto pelo menos 3 obstáculos que nós precisamos vencer para intensificarmos a nossa vida de oração. O primeiro obstáculo que precisamos vencer é o obstáculo da decepção. Por que da decepção? Uma nova
onda de perseguição arrebentou sobre a igreja de Jerusalém e dessa vez os apóstolos, longe de ficarem imunes, assim como eu citei no começo aqui, houve uma primeira perseguição quando Estevão morreu. Só que a igreja se espalhou e os apóstolos ficaram em Jerusalém. Agora essa perseguição está afetando até os apóstolos. Tiago foi morto e agora Pedro está preso. E diante dessa situação, quando Tiago é morto, quando Tiago foi preso, com certeza, o texto não está relatando, mas com certeza a igreja estava orando por ele. A igreja estava clamando a Deus pela vida de Tiago. A igreja estava intercedendo pela vida dele. Só que a sua oração não foi respondida. Tiago foi morto. Deus não o livrou da morte. Tiago morreu. A igreja, ela poderia pensar assim: se Deus não salvou Tiago e nós oramos por ele, por que a gente vai orar por Pedro? Se a gente orou por Tiago e Deus não livrou, não faz sentido orar por Pedro, que agora ele está preso e também vai morrer. A intenção de Herodes era matar Pedro. Só que a igreja, ela não se decepcionou com Deus. Pelo contrário, ela intensificou a sua oração a Deus. E isso daqui é uma lição para a gente, porque sempre que queremos, ou sempre queremos, que Deus responda sim para as nossas orações. Tudo que eu peço a Deus, eu quero que Deus responda de acordo com aquilo que eu pedi. Sempre que eu peço a Deus que Ele me dê algo, faça algo por mim, eu sempre espero um sim da parte dEle, não um não. O não é frustrante. O não, ele decepciona. O sim, a gente sorri, a gente fica feliz, a gente glorifica e exalta Deus com o sim. Mas quando vem o não, parece que a decepção vem junto, porque não é o que a gente estava esperando. E aqui a igreja, essa é a lição importante, ela não deve se decepcionar com o não de Deus. Ela não deve parar de orar porque Deus não respondeu a nossa oração da maneira como a gente esperava. Quando Jesus esteve na terra, Ele orou com lágrimas, dizendo ao Pai: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Mas qual foi a resposta de Deus para Jesus? Não, eu não vou passar esse cálice, você vai ter que enfrentar, vai ter que sofrer isso, você vai ter que passar por esse momento. Então, a resposta do Pai para o seu Filho unigênito e amado, que é Jesus, foi não. Então, assim como pôde haver uma diferença entre a vontade do Pai e a vontade do seu Filho, da mesma forma pode haver uma diferença entre a vontade do Pai e a nossa vontade. Só que tem um detalhe: o que importa é que a vontade dele seja cumprida e não a nossa. É o que Jesus disse: seja feita a tua vontade. A minha vontade é essa, passe de mim, mas que seja feita a sua vontade, Pai, e não a minha vontade. Porque quando nós nos apegamos somente à nossa vontade, aos nossos desejos, aquilo que a gente clama a Deus e a gente ora pedindo somente por isso, e se a gente não conseguir isso, a gente vai se frustrar. Quando vem o não de Deus, muitas vezes a gente se frustra, abandona Deus, deixa de caminhar com Ele, para de orar, porque a gente acredita muitas vezes que esse negócio não funciona. Talvez a oração não funcione. Não funcione, por quê? Porque eu orei, Deus não respondeu, e aí é onde entra a decepção. E nós precisamos vencer o obstáculo da decepção. Como eu venço esse obstáculo? Crendo que a vontade de Deus e confiando que a vontade dele é sempre o melhor para a minha vida. Se eu estou orando e Deus não respondeu a minha oração, não é por causa disso que eu vou parar de orar. Pelo contrário, eu preciso continuar orando porque eu estou no centro da vontade de Deus. E o que importa é que minha vida está nas mãos dele e que ele continua no controle de tudo,
mesmo a minha oração não sendo respondida. O segundo obstáculo que nós precisamos vencer é o obstáculo da demora. Quando o rei ele viu que a morte de Tiago agradou os judeus, ele manda prender Pedro. A intenção de Herodes era matar Pedro depois da festa da Páscoa. E Pedro ele foi guardado no cárcere com a máxima segurança, assim como nós lemos no versículo 4, e aí no versículo 5 a igreja ela passa a orar com fervor em favor de Pedro. A pergunta que fica, as orações da igreja, ela foi respondida imediatamente? Não. Aqui, Pedro ele foi acordado, como nós lemos no versículo 6, um dia, uma noite antes de Herodes apresentá-lo ao povo. Os irmãos aqui estavam orando por Pedro mais ou menos por uma semana. Pedro foi preso, ele ficou praticamente 7 dias preso antes de ser solto pelo anjo. E a igreja estava orando. A urgência da situação de Pedro requeria uma resposta imediata. Tiago foi morto, agora prendeu Pedro. Senhor, livra ele agora, ele precisa sair de lá, porque senão ele vai morrer. Então precisa ser uma resposta imediata. Só que não foi assim que aconteceu. O texto vai dizer para nós que Deus ele interveio no último momento, aos 45 do segundo tempo. E como é difícil nós lidarmos com a demora. Como é difícil. Aqui teria sido muito fácil desistir da oração. A demora, ela é angustiante. Quando Deus demora a responder a nossa oração, isso gera angústia. Oramos e nada de resposta, nada de solução, nada de milagre. E aí nessas horas, às vezes, perguntamos angustiados: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Esse foi um clamor de Abacuque, lá no capítulo 1, versículo 2, quando ele também se depara com a situação que ele estava enfrentando e ele fica indignado com Deus, porque Deus não estava intervindo na situação da maneira como ele achava que Deus deveria fazer. Ele tinha uma concepção do que Deus deveria fazer. E Deus não estava agindo, não estava fazendo aquilo que ele esperava. E ele vai clamar indignado a Deus: Senhor, o Senhor está sendo omisso, o Senhor não está intervindo, o Senhor não está preocupado com o seu povo, o Senhor não está fazendo nada. E é aqui onde ele chega e fala: até quando, Senhor, eu vou gritar violência e não escutarás, não responderás, não me salvarás? Então ele está indignado aqui com a demora, com o silêncio de Deus. E aqui se parece muito comigo e com você também, porque o fato é que às vezes Deus demora a atender as nossas orações. As demoras de Deus testam a paciência e a coragem da Igreja de Cristo. Testa a nossa paciência e coragem. E se soubermos esperar a hora de Deus, com certeza seremos abençoados. Creia nisso. Creia nisso. Terceiro e último obstáculo que precisa ser vencido é o obstáculo do desânimo. A igreja ela recebeu um golpe atrás do outro. Um apóstolo havia sido morto, outro estava preso. A força do tirano Herodes investida contra eles. Uma situação para tal saída parecia impossível de acontecer.
Aqui teria sido muito fácil desanimar, desistir e fugir. Mas ainda assim, eles oravam de maneira incessante, assim como nós lemos. Essa palavrinha incessante, ela vem do mesmo termo usado aqui para expressar a intensidade de Jesus na sua oração no Getsêmani. Da mesma forma como Jesus orou no Getsêmani, é a mesma forma e intensidade que essa igreja está orando a Deus por Pedro, que está preso agora. Esse termo aqui, ele traz a ideia de força, de fervor, de vigor. Eles oravam fervorosamente, intensamente a Deus pela vida de Pedro. O comentarista John Stott, ele observa que Atos 12 aqui, ele começa com a morte de Tiago, a prisão de Pedro e Herodes triunfante. Só que o capítulo 12 ele encerra com a morte de Herodes, a libertação de Pedro e a palavra de Deus triunfante. Este é o poder de Deus. Este é o poder de Deus. Deus interveio no último momento, no último ponto que Pedro teria ali oportunidade de fugir. Foi aonde Deus veio, interviu e livrou a vida dele. Porque o propósito de Deus para a vida de Pedro era para mais alguns anos de vida ainda, para cumprir a sua vontade e fazer a vontade dele. Olha só, então este é o poder de Deus. Os problemas, meu irmão, ele é temporal, ele passa. Os problemas são temporais. O que importa é nós confiarmos na soberania de Deus e dependemos totalmente do seu cuidado e propósito. Pense nisso, creia nisso. Os problemas passam, há tempo para todas as coisas, há tempo para chorar, há tempo para sorrir. A tristeza ela vem, os problemas eles vêm, mas a alegria também vem. Deus na hora certa, Deus não demora, Ele age na hora certa. Na hora certa Deus vai intervir e Ele vai solucionar o problema, mas da nossa parte cabe orarmos, clamarmos e intensificarmos a nossa vida de oração a Deus, crendo que Ele vai intervir, acreditando que Ele está no controle de todas as coisas. Nada fugiu do domínio de Deus, nada fugiu do controle de Deus. Deus está controlando tudo, mesmo que aos nossos olhos é uma situação que é onde às vezes a gente pensa, poxa, Deus não está no controle do negócio, isso daqui perdeu o controle. Não, Deus está no controle de tudo, na hora certa, no momento dele, de acordo com o seu propósito. Deus não livrou a igreja dele da perseguição. A igreja foi perseguida, muitos cristãos morreram. Assim como a história que eu contei aqui no começo do livro, muitos cristãos morreram. Esse homem que escreveu o livro passou 14 anos preso. 14 anos, não foi um mês, um ano, 2 anos, foi 14 anos preso por causa de Cristo. E Deus, no momento certo, Ele intervém. Deus ele não livrou a igreja dele, não livrou os seus servos de sofrimentos. Jesus disse que nós passaríamos por provações e lutas nesse mundo. Só que Ele também diz para nós, tenham bom ânimo. Bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. É isso que Ele fala para nós. É porque Ele venceu esse mundo. A nossa esperança está nele agora, nesse vencedor que venceu por nós. Então nele a gente tem esperança, nele nós encontramos alegria. E saiba disso, talvez nunca saibamos porque certas orações nossas não foram respondidas por Deus. Deus não disse à igreja de Jerusalém porque não livrou Tiago da morte. Deus não respondeu isso para eles. Deus não disse, eu não livrei Tiago porque... Não, Ele não respondeu. O fato é que não precisamos saber o porquê das coisas. Nós precisamos saber que há um propósito divino por trás das orações não respondidas, que muitas vezes nos parece enigmático e misterioso. Saiba que há um propósito divino para essas orações não respondidas. Tem vezes que Deus nos responde o porquê. Assim como Ele respondeu
a Paulo. Quando Paulo orou, Deus falou: não vou tirar o problema que você está enfrentando. E Paulo entende, ele entende a resposta de Deus. Por quê? Ele fala: para que eu não me exaltasse, para que eu não me orgulhasse. Ele entende o propósito daquilo. Mas tem muitas vezes que nós não entendemos o propósito, assim como Jó. Jó, por tudo que ele passou, ele vai questionar a Deus e Deus não responde a ele, falando o porquê que tudo isso está acontecendo. Então, muitas vezes em nossas vidas, há um propósito divino por trás de tudo isso. O que importa, tanto na questão de Paulo, onde ele entende o porquê, e na questão de Jó, que ele não entende o porquê, os dois chegam à mesma compreensão. Paulo, ele olha e fala: então eu vou me alegrar, porque quando eu sou fraco diante desses momentos é que eu sou forte, porque o poder de Deus opera sobre mim. E Jó, mesmo ele passando sem entender o porquê de tudo, ele chega no final de uma forma totalmente diferente quando ele começou, dizendo a Deus: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. A minha forma de me relacionar com o Senhor mudou totalmente. E aqui, Billy Graham, um famoso mensageiro evangelista, ele disse aos seus 73 anos, ele afirmou: hoje dou graças a Deus por ele não ter respondido positivamente a todas as minhas orações. Jamais deixe de orar. Ore sempre acreditando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Nós precisamos orar, clamar a Deus intensivamente, clamando com fé e confiança de que Deus é poderoso, meu irmão. Deus é poderoso para intervir. Amém? Vamos orar e que Deus nos ajude a permanecermos firmes em oração, a orarmos mais, a sermos mais fervorosos na oração e acreditarmos que Deus está no controle de tudo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por podermos aqui refletir na sua palavra, nesse momento juntos. Te agradeço pela vida de cada um que tem assistido a esses cultos, tem refletido na sua palavra. Aqueles que estão frustrados, desanimados com a oração, com a fé, com a vida espiritual, por conta das circunstâncias e momentos que têm vivido, ora ao Senhor para que essa palavra se torne vida, Pai, em cada um de nós. Para que o Senhor nos motive a orarmos mais, a clamarmos mais, a nos frustrarmos menos, a vencermos esses obstáculos da decepção, da demora, do desânimo, Senhor, para que assim nós possamos perseverar em oração, continuarmos firmes e constantes na nossa vida de oração contigo e na nossa vida espiritual. E que assim o Senhor possa responder nossas orações no tempo do Senhor, porque nós queremos que a sua vontade seja feita. Nós clamamos pedindo a nossa, Senhor, que o Senhor intervenha, responda nossas orações, faça, Pai querido, um milagre nessa situação que temos passado, mas que seja feita a sua vontade, Senhor, e que nós possamos descansar na sua vontade e estarmos em paz diante da sua vontade. É assim que nós oramos, e que a tua graça, tua paz e a tua misericórdia permaneça sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, te dê uma semana abençoada na presença dEle e que eu e você possamos continuar perseverando em oração. Creia que esse é o melhor caminho que nós temos e o caminho que traz paz e segurança é o caminho da vida com Deus. Que Deus te abençoe, uma ótima semana a você. Em nome de Jesus.